E aí, galera do Me Salvo, mais uma aula do nosso curso de circuitos digitais e dessa vez a gente vai estar vendo uma introdução a transistores MOS, beleza? Bom, para começar então, o que a gente vai estar vendo é a estrutura MOS, a estrutura desses nossos transistores que a gente vai estar vendo nessa aula, beleza? Bom, os transistores MOS são formados por três tipos de materiais que representam essas letrinhas aqui, beleza? Então, o primeiro material que a gente pode ver aqui na camada de cima é o nosso, começa com M, né? É o nosso metal. Depois do metal, a gente tem, começando com O, o nosso óxido de silício, beleza? E mais embaixo aqui, a gente tem o nosso semicondutor. Tranquilo? Bom, que papel faz o nosso metal aqui no nosso transistor MOS? Ele faz o papel de condutor, beleza? Ele é um material condutor. E o nosso óxido de silício é um material do tipo isolante, beleza? Então, material isolante. Esses três tipos de materiais que a gente tem aqui, o condutor, o isolante e o semicondutor, a gente vai dar uma discutida melhor sobre eles. Então, que tipo de características que os nossos materiais condutores, isolantes e semicondutores têm? A gente vai estar vendo a diferença entre eles baseado na resistividade que eles têm e nos tipos de portadores desses materiais, beleza? Os nossos materiais condutores possuem uma resistividade muito baixa, beleza? Então ele tem um baixo R aqui. E possui apenas um tipo de portador, que são os elétrons de valência, beleza? Já os nossos materiais isolantes, que tem que fazer esse isolamento entre os materiais condutores e os semicondutores nos nossos transistores MOS, possuem uma resistividade muito alta, beleza? E não possui portadores livres, beleza? Já os nossos materiais semicondutores possuem uma resistividade muito maior que a resistividade dos nossos condutores e possuem uma resistividade muito menor do que a resistividade dos nossos materiais isolantes. Tranquilo? Já em relação aos tipos de portadores, os nossos semicondutores possuem dois tipos de portadores, que são os elétrons e as lacunas, beleza? Bom, falando um pouco mais sobre os transistores MOS, que são o foco da nossa aula, a gente vai ver que basicamente eles são de dois tipos, que são os PMOS e os NMOS, beleza? E o funcionamento dos nossos transistores MOS aqui, a gente vai ver que é basicamente chaves lógicas, liga e desliga, beleza? É a ideia mais simples que a gente tem para explicar o funcionamento dos nossos transistores MOS, beleza? Então, vamos começar com os transistores do tipo NMOS e a gente vai ver que o símbolo dele é desse jeito aqui. Então, aqui a gente tem o nosso gate, o nosso source, que é a nossa fonte, e o D, que é o dreno. Bom, esse G e o S e o D não vem ao caso para nós agora, a gente tem que basicamente ver o funcionamento dos NMOS na forma de chave, beleza? Então, a gente tem que ver que o gate aqui vai ser a nossa entrada, beleza? Então, aqui a gente tem a nossa entrada e aqui também, que é a entrada no gate, beleza? Então, nos transistores NMOS, quando a nossa entrada for 0, a nossa chave está aberta, beleza? E quando a nossa entrada for 1, que é o nível lógico alto, a nossa chave está fechada aqui, beleza? Bom, a gente vai ver que os transistores do tipo PMOS são análogos aos transistores NMOS, tanto que até o símbolo deles são parecidos. Olha só, é basicamente o símbolo do NMOS, só que a gente tem esse inversorzinho aqui na entrada, beleza? Já que tem esse inversor aqui, quando a nossa entrada tiver em 1, ou seja, quando a nossa entrada tiver em nível lógico alto, nos transistores PMOS,
a nossa chave está aberta, beleza? E quando a gente tiver a entrada em nível lógico baixo 0, nível lógico baixo, a gente vai ter a chave fechada no nosso PMOS, beleza? Funcionamento é inverso ao funcionamento do NMOS. Beleza, galera? Espero que tenham curtido essa aula da introdução e a gente se vê nas próximas. Um abração!